Olá, para você que está aí ligado no Globoesporte.com/BA, seja bem-vindo. Nós estamos começando agora o debate entre os candidatos à presidência do Bahia 2017. Temos aqui no estúdio da Rede Bahia os 5 candidatos à presidência. Neucival Menezes, da chapa Bahia Gigante, número 77. Ao lado dele nós temos Guilherme Belintani, da chapa Bahia 3.1, número 31. Fernando Jorge Carneiro, da chapa Voltar a Sorrir, número 33. Flávio Alexandre, mais conhecido pela torcida como Binha de São Caetano, da chapa Bahia Campeão dos Campeões, número 88. E também Abílio Freire, da chapa Mais Um Bahia, de número 10. O nosso debate é formado por 4 etapas. Na primeira etapa, a gente vai ter perguntas de internautas para cada um dos candidatos. Na segunda, perguntas feitas pelos jornalistas da Rede Bahia. No terceiro bloco, as perguntas serão feitas entre os candidatos. E, por fim, eles terão 1 minuto para considerações finais. Então, eu vou começar, gente, com a nossa primeira etapa, que é a pergunta feita por internautas. Nesse primeiro bloco, essa é a única parte em que a gente vai utilizar a ordem alfabética para estabelecer quem responde primeiro, tá? Então, a gente vai começar, gente, por Abílio Freire, né, a primeira letra A. Vou sortear aqui a pergunta dos internautas, a gente recebeu durante a semana, com a hashtag GEDebate. A primeira pergunta é do Lucas Souza. Qual o sentido do Bahia investir 10 milhões por ano na base se todo ano é contratado 2 jogadores de fora para cada posição? Vou mostrar a vocês aqui e vou mostrar também essa pergunta um pouco maior para que todo mundo possa enxergar direitinho do Lucas Souza aqui. Pronto. Pode encher tela, diretor? A pergunta é essa, Abílio. Você vai ter 1 minuto e meio para responder. Diretor, peço que coloque o cronômetro. Qual o sentido de o Bahia investir 10 milhões por ano na base se todo ano são contratados 2 jogadores de fora para cada posição? À vontade. Lucas, realmente, nós precisamos fazer um trabalho de base melhor. Nós precisamos começar a formar atletas para que esses atletas eles gerem para o clube não apenas um retorno financeiro na comercialização dos mesmos, mas também um retorno técnico, sendo aproveitados no nosso time principal. Então, nosso objetivo é pegar Dias Dávila e transformar Dias Dávila num grande centro de captação e formação de atletas, um centro referência no Norte-Nordeste e, quem sabe, até no próprio Brasil. Faremos isso com os recursos oriundos da Lei do Incentivo ao Esporte e através do Ministério dos Esportes, e aí lá nós faremos as reformas necessárias, porque, infelizmente, Dias Dávila está sucateado pela falta de uso, e não só essas reformas, mas também implementaremos todas as atividades. O objetivo com a nossa divisão de base, como eu disse e repito, ela é pela formação, pelo menos até o Sub-17. Nós não temos interesse em conquistar títulos. O objetivo prioritário não é esse. Os títulos serão consequências de um trabalho que será feito, cujo objetivo prioritário é formar. Então, precisamos de atletas ambidestros, de atletas que têm um cabeceio ofensivo e cabeceio defensivo, de atletas que desempenham um papel tático, mas também que saiba desempenhar outros papéis táticos e também o que cada um no time faz. Enfim, atletas que conheçam as regras do futebol. O objetivo com tudo isso é diminuir essa sangria, como você menos fala, de não poder aproveitar os nossos formados no time principal. Fim do tempo. Agora nós teremos a pergunta para Flávio Alexandre. A pedido dele, gente, vou chamar de Binha de São Caetano, como é conhecido pela maioria da torcida tricolor. Vou sortear para você, Binha, a pergunta aqui do internauta. Deixa eu dar uma olhadinha. É do internauta Paulo Araújo. Deixa eu achar aqui já para colocar no TP. Gostaria de saber o que você pensa sobre a setorização do estádio e como melhorar. 1 minuto e meio para a sua resposta. Boa tarde. Muito inteligente essa pergunta, Paulo. Eu presidente do Bahia, que eu já sou presidente, eu estou falando aqui na posição de presidente, eu já ganhei a eleição. Eu vou... a Fonte Nova ela vai ser aberta quando é a Fonte Nova antiga, abrir a Fonte Nova, não vai ter setor A, setor B, setor C, a Fonte Nova aberta e acabou para todo torcedor ter acesso como a gente tinha acesso. Hoje em dia, a Fonte Nova é fechada, eu acho errado isso. Tem um lounge, tudo bem, tem um lounge, mas embaixo, tudo aberto. Binha presidente, a Fonte Nova vai ser aberta, não vai ter setor. Não vai ter setor A, nem B, nem C, não. A Fonte Nova vai ser aberta. Terminou? Encerrada a sua resposta? Já terminei, já concluí. Muito obrigada, Binha. A gente vai agora para Fernando Jorge Carneiro responder uma pergunta enviada por um internauta. É a pergunta do internauta Robson Santos. Cadê? Só um instantinho. Aqui.
Caso o candidato seja eleito, qual será o seu posicionamento em relação ao técnico Carpegiani e aos jogadores do EC Bahia que têm interesse de outros clubes? Você vai vendê-los por valor de multa, aceitar jogadores em troca ou mantê-los e fortalecer o time? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato. O nome do Robson Santos. Robson, essa pergunta é excelente. Já tivemos contato com o treinador Paulo César Carpegiani e ele mostrando vontade em ficar, faremos de tudo para mantê-lo. Eu acho que Paulo César Carpegiani é o grande responsável por esse milagre que aconteceu na Série A do futebol brasileiro. E assim mesmo ficamos em 12º lugar. A respeito de jogador, eu acho que nós não temos ainda a certeza de qual é a base que fica. Falam em perdas aí do goleiro Jean, dos jogadores emprestados do Palmeiras que devem ser devolvidos, venda de Edgar Júnior, venda de Zé Rafael. Isso aí eu preciso me eleger, como eu acho que vou, para saber qual é a base que fica. Agora, imediatamente, aqueles jogadores que não ficarão no clube, nós vamos fazer a contratação imediata, ainda através de informações e de meu vice-presidente Antônio Tilemon, que é do ramo, e eu, Fernando Jorge Carneiro, já temos uma lista de jogadores que deverão chegar imediatamente, porque nós não podemos planejar. A eleição é dia 9, assumimos dia 16 e já temos jogo dia 20. Logo depois, voltaremos para o critério do Centro de Monitoramento do Futebol Profissional, que é o que vai ser a nossa cartilha de contratação ao longo da minha gestão. Muito obrigada, candidato. Vamos agora a uma pergunta para o candidato Guilherme Belintani. Vou sortear aqui. Essas perguntas foram enviadas durante a semana pelos internautas, utilizando a hashtag GEDebate. Belintani, a gente tem a pergunta aqui do Luiz Pedro. Pergunta sobre o planejamento da utilização da base e reservas no Campeonato Baiano, já que o clube vai disputar 5 competições em 2018. 1 minuto e meio para a sua resposta. Obrigado, Luiz, Tamires, pela pergunta. Prazer estar aqui com todos os candidatos e um abraço aos internautas. No fundo, o que a pergunta de Luiz apresenta é uma estratégia de formação de elenco para um ano em que o Bahia vai disputar 5 competições. É importante pensar, sobretudo, que não basta formar elenco com 11 jogadores. A gente tem a necessidade de ter 17, 18 atletas que tenham condição de titularidade, condição cada vez mais de revezar em competições, mas sobretudo também de suplantar aquele que está com problema, por exemplo, de ter tomado um cartão ou de estar com algum tipo de lesão que impede a entrada no jogo. O Bahia já passou da fase de ter apenas 11 jogadores titulares. Isso se aplica também à pergunta de Luiz, quando ele afirma da necessidade de, sobretudo no Campeonato Baiano, utilizarmos jogadores que venham da recente ascensão da divisão de base, jogadores sub-23, por exemplo, e aqui eu cito o caso de Juninho Capixaba, que foi oportunamente usado no Campeonato Baiano desse ano, jogou 7 partidas, e quando precisou ser utilizado no Brasileiro por um rendimento técnico menor dos 2 titulares, ou do titular e do suplente, no caso do Armeiro e Matheus Reis, Juninho Capixaba, pela experiência que ele teve no Campeonato Baiano, conseguiu entrar no Campeonato Brasileiro com uma confiança muito maior, rendendo muito mais. Eu acho que é uma medida adequada, mas sempre cuidando para que qualquer campeonato que o Bahia participe, ele entre com um time competitivo. A gente afirma, sobretudo, que usar, por exemplo, jogadores advindos da divisão de base no Campeonato Baiano é uma experiência desde que preserve o nível técnico, o nível esportivo suficiente para disputar o campeonato e para ganhar o campeonato. Então essa é a estratégia, formar jogadores, mas sobretudo disputar em alto nível cada um dos torneios que a gente tiver no ano que vem. Muito obrigada, candidato. Por fim, Neucival Menezes vai responder a uma pergunta do internauta Emerson Rocha. Vou mostrar aqui para vocês. Pode encher tela, diretor? Queria saber como os candidatos à presidência do Bahia pretendem aproximar o clube dos torcedores que moram no interior do estado. 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato. Emerson, eu acredito que os torcedores do interior do estado têm sido prejudicados durante esse tempo todo. Naturalmente que o mais importante é cada vez mais a aproximação do torcedor com o clube. E tem cidades longe daqui da Arena Fonte Nova. Como é que nós pretendemos fazer? Levar o clube, levar o nosso elenco até a cidade onde o torcedor mora. Nós tivemos oportunidade em épocas passadas de todo mês sair uma equipe daqui para fazer jogos no interior. E por que não fazer agora? Que a gente não leve a equipe, o elenco principal, porque é um elenco caro, dispendioso, e a folha de pagamento também é cara. Nós pretendemos, sim, fazer jogos na cidade do interior com equipe mista. E quando puder levar a equipe principal, o levaremos, sim. De tal forma também que, quem sabe até,
o clube não lance um programa de trazer o sócio até a capital. Nós poderemos fazer, sim, caravanas para que o sócio-torcedor venha até a capital assistir os jogos, principalmente aqueles que não podem, não têm condições de estar aqui todos os jogos. Mas é uma pergunta interessante e nós pretendemos, sim, aproximar cada vez mais o elenco principal e o clube do torcedor, do sócio, principalmente aqueles que moram no interior. Muito obrigada, candidato. Vamos iniciar agora o nosso segundo bloco com perguntas feitas por jornalistas da Rede Bahia. Eduardo Oliveira e Sérgio Pinheiro, repórteres da TV Bahia, Tiago Pereira e Juan Melo, repórteres do Globoesporte.com/BA e Ivan Marques, do Jornal Correio, deixaram para a gente já gravadas perguntas no tempo máximo de 30 segundos. Como é que vai funcionar? Nós vamos exibir primeiro a pergunta e depois eu vou sortear aqui qual candidato que vai responder a essa questão. Vocês terão 1 minuto e meio para a resposta. Diretor, pode rodar, por favor, a pergunta de Eduardo Oliveira? Está no ponto? Bom, todo ano alguns times do Campeonato Brasileiro, a exemplo do Bahia, ficam brigando para não cair, né? Já começa a temporada todo mundo falando, pô, vamos brigar para não cair e tal. Esse ano o Bahia sonhou um pouco mais alto, ousou sonhar um pouco mais alto. Eu queria saber, o novo presidente vai fazer o quê para que isso virou rotina, para que de fato o Bahia passe a sonhar um pouco mais alto, não apenas ficar brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Vou sortear então qual candidato vai responder essa pergunta, tá certo? Lembrando que vocês têm 1 minuto e meio para responder. O candidato é Flávio Alexandre Binha de São Caetano. Graças a Deus. 1 minuto e meio, Binha, para você responder. À vontade. Binha, presidente do Bahia, o Bahia vai ganhar logo a Copa do Brasil e a Série A. Copa do Brasil e Série A. Binha, presidente do Bahia. Eu vou focar a Copa do Brasil e a Série A. Como é que eu vou fazer? Com grandes contratações. Vou contratar um elenco de bom jogador para o Bahia conquistar de imediato a Copa do Brasil. Eu também fico chateado quando o Bahia vai disputar o Nacional ou a Copa do Brasil, aí até a imprensa, o Bahia vai entrar para participar porque o Bahia é do Nordeste, o São Paulo ganha 300 milhões, o Flamengo 400 milhões, e o Bahia não tem condições. Tem sim. O Bahia tem a obrigação de ganhar a Copa do Brasil e a Série A. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou atrás de parceria, parceiro, pô. Parceiro, e embora os parceiros vão se reunir a Binha, e Binha vai o quê? Contratar grandes jogadores, montar uma grande equipe para conquistar logo a Copa do Brasil e a Série A. O meu pensamento é isso. Eu não sei porquê. O Corinthians foi campeão com time médio e o Bahia com esse time aí brigou para não cair no início. Depois se equilibrou e chegou tentando chegar a Libertadores. Não chegou, não sei porquê, tá entendendo? E o Corinthians com time médio, poxa, campeão. O Bahia, com uma boa equipe, não conseguiu nem chegar à Libertadores. Então, Binha, presidente, meu amigo, eu vou fazer de tudo para o Bahia conquistar a Copa do Brasil. Tempo e a encerrado, Série. Binha, muito obrigada. Vamos rodar agora, a pergunta de Sérgio Pinheiro, repórter da TV Bahia. Bom, eu gostaria de saber qual vai ser o perfil do técnico que vem para o Bahia em 2019. Durante a gestão Marcelo Santana, se apostou em alguns nomes emergentes, como Doriva, Sérgio Soares e também o próprio Guto Ferreira. Depois veio o Carpegiani, que é um técnico mais experiente e salvou o Bahia do rebaixamento, até almejando algo mais aí na reta final. O novo presidente vai apostar em que tipo de perfil? Um perfil emergente, de alguém que quer crescer ainda no cenário do futebol, ou num nome já consolidado, mais medalhão? Pronto, vamos sortear então qual candidato que vai responder a essa pergunta. Fernando Jorge Carneiro, 1 minuto e meio para a sua resposta. Sérgio... Sérgio Pinheiro. Sérgio, boa pergunta, Sérgio. Vou fazer de tudo para manter Paulo César Carpegiani. Vamos conversar, vamos tentar deixar ele no Bahia. Eu acho que ele é o grande responsável por essa colocação de 12º lugar, lógico, e que com jogadores. Ele, nos últimos 60 dias, arrumou a casa, teve um bom vestiário, teve a liderança. E o técnico provado, rodado, experiente, com o currículo de Paulo César Carpegiani, é o que nós vamos querer na nossa gestão. Vamos fazer de tudo, digo de novo, para mantê-lo. Se não conseguir, nós já temos 2 ou 3 nomes nesse nível. Nós não vamos contratar treinadores emergentes porque não deu certo. O Bahia não é um laboratório para treinador de futebol. O treinador de futebol tem que ter a experiência, tem que ter a quilometragem rodada, tem que ter sido campeão,
tem que ter disputado todos esses 5 campeonatos que nós vamos disputar em 2018 para liderar um time de massa, um bicampeão brasileiro, o time da grandeza e do tamanho do Bahia. Esse foi um dos grandes erros dessas 2 gestões após a intervenção. É o futebol. Esse laboratório, na minha gestão, não vai acontecer. Nem jogador meia-boca, entre aspas, e nem treinador que venha a ser emergente. Muito obrigada, candidato. Agora a gente vai rodar, gente, a pergunta do Tiago Pereira, repórter aqui do Globoesporte.com.br. Pode rodar, diretor. Olá, candidato. Se o senhor for eleito presidente, como será a relação entre o Bahia e as torcidas organizadas? Vamos sortear, então, qual o candidato que vai responder a essa pergunta. Neucival Menezes. 1 minuto e meio para a sua resposta, Neucival. Naturalmente que o que existe mais importante para o clube é a sua torcida, principalmente a torcida organizada. A relação com ela deverá ser uma relação bem próxima possível, mas uma relação que seja pautada no código do torcedor, uma relação que seja pautada nos princípios éticos e uma relação que seja pautada no que é melhor para a torcida e no que é melhor para o clube. Naturalmente que a torcida organizada não pode ficar esperando somente o que é que o clube pode fazer por mim. A torcida organizada que gosta do clube vai pensar o que é que eu posso fazer para o clube. Nós sabemos que tem várias torcidas organizadas, tem algumas torcidas que são bastante independentes e outras torcidas que precisam ser melhoradas, precisa ter um foco maior nos benefícios para o clube. E a torcida organizada deverá, cada qual ter o seu projeto, ter as suas metas para levar à presidência, de tal forma que haja uma combinação prévia entre os objetivos da torcida e aquilo que o clube quer, cujos objetivos não podem ser diferentes dos objetivos do clube. Tem que ser objetivos coerentes, objetivos comuns e que seja bom para todos. E essas torcidas organizadas terão um departamento próprio para que nós possamos ver quais são as suas aspirações, as suas necessidades, os seus objetivos. Tempo encerrado, daí candidato. nós partimos para as metas. Muito obrigada. A gente vai ver agora, pessoal, a pergunta do repórter Juan Melo, do Globoesporte.com.br. Pode rodar. Olá, candidato. Em relação à equipe de trabalho do Bahia, quais diretores permanecem nos cargos e quais os novos diretores serão trazidos? Muito obrigada, Juan. Vamos sortear aqui quem vai responder essa pergunta. Abílio Freire. 1 minuto e meio para a sua resposta, Abílio. Fique à vontade. Boa pergunta, Juan. Muito obrigado. Nosso objetivo é, basicamente, manter o que está dando certo. Nós só vamos fazer alterações naquilo que for necessário. Então, sem dúvida alguma, o grande camisa 10 hoje da gestão do Esporte Clube Bahia se chama Marcelo Barros, o diretor financeiro. E nós já convidamos algumas vezes e ele só não continuará no clube em caso de triunfo nosso nas urnas se ele não quiser. Não somente ele, mas também toda a sua equipe. Já a diretoria de futebol, nós pretendemos trazer uma outra pessoa, já apresentamos até o nome, seria o Éder Aleixo, que para quem não se recorda, ele foi aquele ponto esquerda da Seleção Brasileira de 1982. E na diretoria de negócios, na diretoria de marketing e mercado, nós pretendemos ter também um novo diretor de mercado, entendendo que a diretoria de marketing ela não tem necessidade de permanecer, porque o departamento vai promover as ações entre clube e torcedor, mas o marketing tem que ser entregue para os especialistas e os especialistas estão dentro das agências. Então, as agências passarão dentro do seu portfólio, nas ações que elas forem incrementar para os seus parceiros, para os seus clientes, enxergar a televisão, outdoor, rádio e também o Esporte Clube Bahia. Então, o nosso objetivo é fazer pontualmente essas alterações, mas basicamente manter a estrutura, porque o que queremos é avançar, nem estagnar, muito menos retroceder. Muito obrigada, candidato. Agora a gente vai assistir a pergunta do repórter Ivan Marques, do Jornal Correio. Pode rodar, diretor. Olá a todos os candidatos. Queria saber de vocês como vocês vão lidar com a Arena Fonte Nova, já que a relação da torcida com o estádio tem muitas críticas, né? Tanto no acesso quanto no valor dos ingressos. Queria saber se vocês vão reformular o contrato. O que é que vocês pensam sobre isso? Obrigada, Ivan. Só para comprovar, o último papelzinho disponível aqui é do Guilherme Belintani. Belintani, 1 minuto e meio para a sua resposta.
Obrigado, Ivan, pela oportunidade. Esse é um dos temas mais sensíveis vistos na relação hoje com a torcida, o Esporte Clube Bahia e o próprio equipamento, que é a Fonte Nova. Eu diria primeiro a afirmação da importância da Fonte Nova na história do clube. Foi lá que a gente conquistou nossas glórias, nossos títulos, é lá que está a nossa história. Então eu afirmo a Arena Fonte Nova como o estádio do Esporte Clube Bahia. Agora, claramente, o que está havendo é a necessidade de uma nova relação, de uma repactuação, sobretudo não especificamente com o estádio, mas com o consórcio que administra o estádio. Hoje a gente tem um serviço que não está à altura do que o Esporte Clube Bahia pretende e o que a sua torcida merece. Nos jogos mais cheios, a gente tem dificuldade para comprar ingresso, dificuldade para entrar. Lá dentro, um excesso de segmentação, inclusive foi fruto de pergunta anterior aqui. Aquela segmentação que, às vezes, o torcedor tem um ingresso para ir para o estádio, um vizinho dele ou um amigo compra outro ingresso em setores diferentes, eles não conseguem se encontrar lá dentro. E a gente rememora aquela antiga Fonte Nova, que tinha basicamente a arquibancada especial e a cadeira. Por que não reconstituir a Fonte Nova para um modelo econômico antigo, modelo de operação antigo, pré-Copa do Mundo? A Copa do Mundo já acabou. A gente não precisa repetir o modelo de operação que foi instituído na Copa do Mundo, que é um modelo diferente do que é o hábito do baiano, sobretudo da torcida tricolor. Então a gente propõe uma repactuação com a Arena Fonte Nova no sentido de melhorar a operação, de estruturar uma relação que seja um recomeço da relação com a torcida e o Bahia forte, incisivo, mostrando de fato que sem o Bahia o estádio não tem sentido de existência, não tem por que dar continuidade ao seu serviço. A Fonte Nova como estádio tricolor, mas repactuando sobretudo a relação. Obrigada, candidato. Agora a gente vai ter um bloco de perguntas entre si. Nesse bloco, cada candidato vai poder fazer uma pergunta a um dos outros candidatos. Eu vou sortear aqui quem vai perguntar e ele vai poder escolher para quem vai fazer a pergunta. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Só que é importante a gente lembrar de uma coisa, cada candidato só vai poder responder a uma pergunta. Ou seja, quem for escolhido para responder não pode mais ser escolhido por nenhum outro candidato que vier a seguir. Todos de acordo? Tranquilo. Então vou sortear aqui quem é o primeiro candidato a fazer a pergunta. Abílio Freire. Abílio, para quem você gostaria de fazer a sua pergunta? Guilherme Belintani. Guilherme Belintani. 30 segundos para a sua pergunta, Abílio. Guilherme, eu gostaria novamente de tocar no assunto a respeito de contratações. Qual será o modelo de contratações adotado em sua gestão, sabendo que é necessário o cuidado na formalização dos contratos para que sejam estipulados corretamente não só os valores do salário, mas também do direito de imagem, direito de arena e principalmente da multa para casos de rescisão. Obrigada, Guilherme Belintani. Você tem 1 minuto e meio para a resposta. Antes de entrar especificamente na questão de contrato, é importante falar de modelo de elenco. O que a gente pensa do modelo de elenco profissional para o Esporte Clube Bahia? Primeiro, é uma afirmação da necessidade da estabilização do atual elenco. A gente tem que forçar, sobretudo, e ao limite, para dentro de uma responsabilidade, tentar preservar os atletas que atualmente estão no clube e fazer com que essa base de 2017 sirva de parâmetro de início para 2018. Uma outra coisa importante é reforçar o clube, reforçar o time com 5, 6 ou até 7 atletas que venham em condição de disputar titularidade. Atletas que já venham tarimbados, experimentados em outros grandes clubes do futebol brasileiro. E aí a gente começa a reforçar o elenco para 2018. E, por fim, reforçar, afirmar a constituição do elenco com jogadores jovens que venham da atual divisão de base do Esporte Clube Bahia ou venham de outros recém-saídos de outras divisão de base, mas por meio do trabalho audacioso do DAD de identificação de talentos em todo o Brasil, assim como foi descoberto o Zé Rafael, a gente trazer atletas jovens que consigam reduzir a idade média do time, do elenco e fazer com que a gente seja sempre o formador de atletas jovens aqui no Esporte Clube Bahia. Sobre a questão dos contratos especificamente, sim, a necessidade de proteger cada vez mais e blindar os contratos do Esporte Clube Bahia, trazendo, sobretudo, multas que sejam proporcionais ao seu salário, ao salário do jogador dentro do clube, fazendo com que a gente tenha, se não tiver a efetividade, a propriedade daquele jogador, o contrato dele como nosso, a gente tenha, por exemplo, elementos como direito de vitrine que nos dê renda, caso aquele jogador que não é nosso, mas está emprestado, seja vendido a algum outro clube. Obrigada, candidato. Agora o candidato Abílio Freire vai ter direito a 1 minuto para a réplica e logo depois Guilherme Belintani tem 1 minuto para a tréplica. Fique à vontade, Abílio, 1 minuto. Um dos papéis do jurídico dentro de um clube não é apenas agir de forma reparativa, mas também no aspecto preventivo. E dentre essas prevenções é analisar corretamente os contratos a fim de que não aconteça nenhuma pegadinha para que no futuro o clube venha a sofrer com isso. Afinal de contas, todos sabemos que, inclusive, ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Recentemente, o próprio candidato Belintani, ele muito falou a respeito do valor que era
obtido pelo clube com relação à venda das camisas, quando, em verdade, esse contrato foi chancelado pelo jurídico do clube atual, que, por coincidência, é gerido pelo candidato a vice-presidente na chapa dele. Então, esse é um cuidado que tem que ser tido, minha gente, que os valores das multas, que pode ser até 2.000 vezes o valor do salário, tem que ser valores altos, porque senão você trabalha aquele atleta, você promove aquele atleta e qualquer clube vem com muita facilidade, arranca e você não recebe um único centavo. Obrigada, Bílio. Agora, Guilherme Belintani tem 1 minuto para a tréplica. Fique à vontade. Bom, claramente, hoje o Bahia não tem nenhuma perspectiva de perda de jogador por multa baixa. Não tenho notícia de que isso esteja perto de acontecer no Esporte Clube Bahia. Qualquer venda de jogador não vai ser por eventualmente uma multa baixa, mas por uma decisão do clube de, através de uma proposta que seja entendida como benéfica para o Esporte Clube Bahia, o clube decidir vender. Portanto, essa crítica não procede no que se refere a contrato de jogador, porque o Bahia não perdeu, nem tem iminência de perder nenhum jogador, porque o seu jurídico estabeleceu uma multa baixa. Não tenho conhecimento disso. Se o candidato tiver, pode até me pontuar, porque de fato eu não tenho conhecimento de algum clube que venha e tenha pago uma multa baixa e levado algum jogador do Esporte Clube Bahia recentemente, ou que isso tem expectativa de acontecer. Sobre a questão dos royalties, eu concordo. Eu fui o primeiro a afirmar que o Bahia precisa rever a sua política de royalties. O problema é que o contrato feito entre a Umbro e o Esporte Clube Bahia é um contrato padrão no Brasil inteiro. O problema não está no contrato, o problema não está na negociação do valor específico, o problema está no modelo de relação entre as empresas que são fornecedoras de material esportivo e os clubes brasileiros. A gente vai mexer isso com muita criatividade, com muita ousadia, fazendo a marca própria do Esporte Clube Bahia. Obrigado, candidato. Vou sortear agora quem é o candidato que vai fazer a próxima pergunta. Neucival Menezes. Neucival, para quem você gostaria de fazer a pergunta? Fernando, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Fernando Jorge vai ter posteriormente 1 minuto e meio para a resposta. Pode fazer a pergunta, Neucival. Candidato Fernando, sabendo da sua competência e qualificação profissional na área de engenharia e tendo sido funcionário do clube durante tanto tempo, qual é o seu planejamento para a cidade tricolor? Como é que você vê o aproveitamento dela e como você pretende utilizar? 1 minuto e meio para a resposta. Neucival, é uma boa pergunta. Eu acho que a cidade tricolor deverá ser futuramente um centro de excelência na garimpagem, na parte toda de busca e prospecção de jogadores de futebol, juntamente com um grande trabalho social que deveremos procurar parcerias ou com os municípios, que é uma confluência ali de 3 ou 4 cidades com boa condição econômica ali em torno da cidade tricolor e aproveitar com uma coordenação de futebol que a gente trabalhe nesse garimpo e nessa busca de atletas, que é o grande ativo de um jogador de futebol, de um time de futebol, que são seus atletas. Essas parcerias nós temos que procurar com os municípios e com o Estado. Nós não temos condição hoje de investir da maneira que, aí você me pergunta até pela minha atividade profissional de engenharia, de investir o que se necessita em função do abandono e de um certo sucateamento da cidade tricolor. Então, o investimento para botar ela para funcionar, bem como o investimento em termos de recurso humano, folha de pagamento para botar ela para operacionalizar, eu não tenho certeza que o Bahia não tem condições. Mas não pretendo me desfazer dela, e sim viabilizá-la com as parcerias, tanto da iniciativa privada como pública. Neucival Menezes agora tem direito a 1 minuto para a réplica e logo depois Fernando Jorge tem o direito a 1 minuto de tréplica. Neucival, fica à vontade, 1 minuto para a sua réplica. Interessante suas colocações, mas eu gostaria de ouvir do candidato também 2 polos que me preocupam ali. Seria a alocação de recursos e captação de recursos através dos poderes públicos constituídos e das indústrias que circunvizinham ali aquela região. A outra questão é aproveitamento dela para implantação de esportes amadores e também esportes olímpicos. Eu não percebi o candidato se referenciar a essa situação. Você pretende também focar nesse ponto? Uma, a captação de recursos através das empresas que circunvizinham. Outra, a implantação de esportes amadores na região para formar uma cidadania voltada para o esporte. Obrigada, candidato.
Fernando Jorge Carneiro, agora 1 minuto para a tréplica. Exatamente, Nelson Val. Eu acho que as parcerias que eu falei pode ser com iniciativa privada ou pública. Nós temos que buscar recursos para viabilizar tanto a instalação quanto também a participação, a manutenção através dos recursos com mão de obra. Agora, essa lei de captação de recursos em relação ao Ministério dos Esportes, em relação até a fundo perdido, nós temos que viabilizar o clube. Nós já possuímos hoje condições legais de crédito e fazer projetos e botar o clube com esportes olímpicos para fazer essa captação. Na gestão Fernando Schmidt, ele fez uma visita, logo no início, após a intervenção, 2013, 2014, no São Paulo, e naquele ano, talvez 2013 ou início de 2014, o São Paulo tinha 42 milhões, com uma parte grande a fundo perdido, de captação no Ministério dos Esportes. A gente vai trabalhar também dessa maneira, que é através de captação para viabilizar a Muito obrigada. Vamos sortear agora o próximo candidato a fazer a pergunta. Fernando Jorge Carneiro vai ter 30 segundos para fazer a sua pergunta. Para quem você gostaria de perguntar? O candidato disponíveis Abílio. aqui Abílio Freire, isso mesmo? Pronto. Você pode fazer a pergunta em 30 segundos, Abílio vai ter 1 minuto e meio para responder. Fique à vontade. Abílio, no passado nós tivemos vários presidentes do Bahia, políticos partidários, com mandatos e entraram sem mandatos e saíram com mandatos. Outros entraram com mandatos e saíram sem mandatos. O que você acha desse passado, desse mix de Esporte Clube Bahia, que até estatutariamente hoje é proibido você ser da diretoria executiva e ter um mandato ou do Conselho Deliberativo? O que você acha disso? 1 minuto e meio para a sua resposta, pode ficar à vontade. Fernando, eu fico contente que isso é só um passado, porque, inclusive, eu fui convidado em 2008, 2007 ou 2008. Eu fui convidado por um tio para ser conselheiro do Esporte Clube Bahia e ainda era aquele modelo de castas onde o Bahia parecia que tinham donos e eu não aceitei. Eu já entendia que esse não era o modelo correto e que ali eu não estaria representando os interesses de torcedor algum e por isso declinei do convite. Que bom que depois houve a democratização e hoje nós podemos estar aqui debatendo para que o torcedor escolha, dentre das nossas propostas, qual é aquela que se adequa melhor para aquilo que ele espera de um Esporte Clube Bahia. No que você pergunta sobre a postura de candidato, de fato, hoje, o regimento o estatuto do Clube do Esporte Clube Bahia, ele exige dedicação exclusiva. Então, ninguém pode, enquanto candidato, enquanto político profissional, ser presidente do Bahia, nem tampouco se tornar enquanto presidente do Bahia. Ou seja, ou a pessoa já foi e tem que deixar de ser para ser presidente do Bahia, ou depois de ser presidente do Bahia, então ela vai se aventurar numa carreira política. O que eu quero deixar claro aqui é que eu repudio completamente política partidária dentro de clube de futebol. Não só o Bahia, como qualquer outro. Política está para cuidar de outros assuntos, menos de futebol. E eu, Abílio Freire, nunca vou me candidatar a absolutamente cargo público algum, porque eu não sou de política. Obrigada, candidato. Agora o candidato Fernando Jorge tem direito a 1 minuto de réplica. Pode ficar à vontade. Abílio, no passado nós já tivemos essa história, né? Pessoas que usaram o clube durante os seus mandatos para galgar, se filiaram a partidos e depois galgar algum mandato político. Eu tenho certeza que entre nós 5 aqui, nenhum tenha esse tipo de pensamento de que futuramente venha usar o Bahia, usar o clube durante a sua gestão. E até eu fico até satisfeito como torcedor, porque é um jogo e essa pessoa que tem esse objetivo, ele tem que dar certo. Se não ganhar, se a bola não entrar, eu já disse aqui, presidentes antigos entraram com mandato e saíram sem mandato do clube, porque a torcida não é mais aquela de 20, 30, 40 anos atrás. Eu acho que o eleitor hoje é muito mais politizado, é muito mais intelectualizado para usar o seu voto e a grandeza dele e qualidade. Obrigada, candidato. Agora, Abílio Freire tem direito a 1 minuto para a tréplica. Fique à vontade, Abílio. Com toda certeza, Fernando, isso é uma questão pessoal de cada um. Eu, pelo menos, já externei a minha. Eu não gosto de política partidária, mas eu respeito quem assim o faz, quem gosta, não tem problema algum. Eu, pelo menos, não gosto e não tenho aptidão para isso.
Hoje eu me submeto a um julgamento, afinal de contas nós seremos julgados nas urnas, alguém se tornará o vencedor, espero que sejamos nós, mas sem nenhum interesse em depois daqui galgar alguma outra carreira que seja política ou em qualquer outra área que não voltando para a minha, que é a área jurídica. Mas se assim alguém o fizer, que responda. Eu sempre digo o seguinte, enquanto Newton sempre falou, e ele tem uma lei dele que diz que para toda ação existe uma reação, eu aprendi na vida que para toda ação existe uma consequência. Então cada um faz o que quer e depois responde pelos seus atos. Obrigada, candidato. Vamos sortear agora quem vai poder fazer a próxima pergunta. Guilherme Belintani. Obrigatoriamente, Belintani, você tem que perguntar a Binha, porque senão ele vai ter que perguntar a si mesmo. Então eu peço que você faça a sua pergunta em 30 segundos. Binha, você vai ter 1 minuto e meio para a sua resposta. Belintani, fique à vontade. Binha, aproveitando aqui a sua experiência e a sua vivência no Esporte Clube Bahia, como torcedor que acompanha todos os jogos e é muito intenso nessa relação com o clube, eu queria que você falasse um pouco como é a sua visão crítica, assim, o que você vê de ponto negativo e também de ponto positivo nessa questão da transição entre a divisão de base e o time profissional. Como é que a gente pode, além de ter uma divisão de base boa, bem fundamentada, como é que a gente pode fazer com que o ingresso desse jovem atleta no time profissional seja melhor aproveitado, seja melhor planejado? Obrigada. 1 minuto e meio, tá, Binha, para a sua resposta? A minha resposta é da seguinte forma: a base é o coração de qualquer grande equipe do futebol brasileiro. E o Bahia não vai ficar fora dela. Eu acho assim que a pergunta do meu amigo aí é muito assim, técnica, um torcedor do povo, né? Mas eu vou chegar lá. O Bahia tem investir na divisão de base, porque se não for a base, o Bahia não vai para lugar nenhum. Porque o Bahia é uma grande equipe do futebol brasileiro e mundial. Agora tem de ter uma base forte. Como é que tem uma base forte? Se contratando 5 observadores técnicos, é para ele fazer observação em todo o Norte e Nordeste, em todo o estado da Bahia, em todo o Brasil, para captar jogador, para a gente levantar a base. E da base é que vai sair fruto para a equipe profissional. Então, é isso aí que eu tenho a responder ao nosso Guilherme e à torcida do Bahia. Obrigada, e minha presidente, viu? Obrigada, candidato. Agora, Guilherme Belintani tem 1 minuto para réplica. Pode ficar à vontade. Bom, uma das coisas importantes que está lá no nosso plano de gestão é a implantação da categoria Sub-23. Eu peço que quem não ouviu ainda falar sobre isso, entre no belintani31.com.br e ouça um pouco, veja um pouco o que a gente tem a dizer. O Bahia perde, e vários clubes brasileiros perdem, uma série de atletas que rompem a idade dos 20 anos. Por exemplo, esse ano, o atleta que é o 97, que completa 20 anos em 2017, ele muitas vezes tem uma fila de profissionais à frente dele naquela posição que estão rendendo bem e ele praticamente tem uma imaturidade ainda profissional, uma imaturidade esportiva que não lhe permite pular à frente desses atletas que estão mais tarimbados e têm uma vaga, de certa forma, no time titular. O que acontece com aquele jovem atleta? Em geral, ele deixa a história dele do futebol e vai viver outra carreira. A implantação da categoria Sub-23 vai alongar a relação do jovem atleta com o clube, fazendo com que ele tenha mais 2 ou 3 anos de transição da divisão de base para o profissional, fazendo com que essa transição seja mais consistente e ele possa entrar no time profissional da maneira adequada, no momento adequado. Essa categoria Sub-23 vamos implementar já em 2018 com o objetivo de melhorar essa transição e aproveitar melhor os atletas de divisão de base. Binha, você tem agora 1 minuto para a sua tréplica, fique à vontade. Eu vou responder ao candidato da seguinte forma. Ele fala em 23, não sei o quê. Repare bem, eu já indiquei muito jogador ao Bahia, viu, Guilherme? Mas quando o jogador chega lá, porque Binha indicou, o jogador, bom jogador, eles aí não aceitam. Aí o menino faz o teste, passa no teste, eles aí mandam, vem daqui 1 mês, daqui 2 meses, aí a mãe do menino vem para cima de mim, Binha, eu fui com meu filho lá, o filho passou, foi bem, e eles não aproveitaram. E essa diretoria mesmo é irresponsável sobre isso. Eu levei uns 4 a 5 jogadores bons lá, foi aprovado no teste e mandou o menino vir daqui a 6 meses. Então é para você ver que nem a nossa diretoria do Bahia, eles protegem o nosso jogador da base. Agora, quando chega um empresário cheio de dinheiro lá, eles aí aproveitam logo. Então, 2 pesos e 2 medidas. Binha, muito obrigada. Fim do seu tempo. Nós temos agora, por último, o candidato Flávio Alexandre, Binha de São Caetano.
pode fazer a sua pergunta em 30 segundos para o candidato Neucival Menezes, que foi o único que ainda não respondeu. 30 segundos para a sua pergunta, 1 minuto e meio para a resposta de Neucival. Neucival, o senhor, por que o senhor quer ser presidente do Bahia? E se caso o senhor ganhar a presidência do Bahia, o senhor pensa em ser campeão da Copa do Brasil e Série A ou pensa em participar do Campeonato Brasileiro? Responda, por favor. Obrigada, candidato. 1 minuto e meio para a sua resposta, Neucival. Meu caro Flávio, é uma pergunta interessante essa sua, e sei que você está me provocando e sei qual será. Eu sei qual, provocando a resposta. Binha, por favor, o momento é do candidato Neucival. Naturalmente que todos nós queremos ser campeões do Brasil, mas não pode ser de uma hora para outra. Do Binha, jeito e da forma como o clube está, é difícil conseguir. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de disputar. Nós vamos sim buscar melhorar a equipe em campo, nós vamos sim buscar um elenco melhor, porque esse elenco que está aí, com o devido respeito que eu tenho a todos, é difícil chegar à final do Campeonato Brasileiro. Nós faremos de tudo para estarmos entre os 4 ou 5. E vir a ser campeão brasileiro é uma consequência. Evaristo de Macedo, em 88, já dizia que não sabe como é que aquele clube foi campeão, que ele nem esperava. Não é? Então, vontade de ser campeão brasileiro nós temos. E muitos atletas que estavam ali foram atletas meus. Agora, precisamos ser mais ousados nas contratações, precisamos trazer uma comissão técnica que queira ser campeão e queira vestir a camisa do clube. E, naturalmente, que o elenco precisa também vestir a camisa do clube no bom sentido, de que nós possamos ser atletas cada vez mais competentes e com desempenho ótimo em campo. É por isso que nós temos que ter cautela, que queremos ser campeões brasileiros, sim. Obrigada, claro candidato. Binha, você tem agora 1 minuto para a sua réplica. Pode se manifestar. O Corinthians foi campeão por acaso esse ano. O Grêmio foi campeão por acaso. O Internacional foi campeão por acaso. O Flamengo, o Vasco. Essas equipes que foi campeão brasileiro foi por acaso. Porque o treinador falou, Binha, a minha equipe foi campeão por acaso, o Bahia foi campeão por mérito. O Bahia formou uma grande equipe e conseguiu conquistar o objetivo que é o campeão brasileiro. Então, eu acho assim, os candidatos aqui são todos competentes. Ninguém fala em campeonato, mas só fala em campeonato baiano, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu sei que a meta do Bahia é ganhar a Copa do Brasil, a Série A. Mas só que os candidatos não pensam assim, acham difícil. Então, eu não sei o que é que eu vou... Então, torcedor, quem tem de ganhar é Binha. Vote em Binha, que Binha, presidente do Bahia, vai brigar para ser campeão da Copa do Brasil esse ano que vem. Se vocês votarem neles aqui, com respeito, vai só participar. Então, se quer participar, vote neles aqui. Se quer ganhar a Copa do Brasil, vote em Binha. Binha, muito obrigada. Fim do seu tempo. Neucival Menezes agora tem 1 minuto para a tréplica. Fique à vontade. Eu acho interessante a postura de Binha. Eu lhe admiro por isso, porque você é motivador. Então, a minha vida no Esporte Clube Bahia, modéstia à parte, foi vencedora. 12 títulos conquistados, 7 na equipe principal e 5 na divisão de base, e jamais entraria em campo para participar. Nós temos que entrar em campo e dar o melhor que nós temos, pelo clube, pelo nosso coração e pela nossa família e pelo sangue do baiano. Então temos que entrar em campo com a determinação de ser vencedor e de ganhar, e dar o máximo que a gente pode. Esse é o aspecto suficiente para nós conseguirmos o êxito esperado. Então, jamais eu entrei em campo, nem como atleta que fui e nem como comissão técnica para participar. A gente tem que entrar, sim, para ganhar e com méritos, para ser campeão, de tal forma que a gente leve essa torcida à alucinação, leve essa torcida a ter um amor cada vez maior ao clube. Obrigada, candidato. Agradeço a participação. Eu tenho que fazer um adendo de informação aqui. A direção acaba de me informar que a chapa de Neucival Menezes, Bahia Gigante, foi indeferida. A gente, por respeito ao candidato, aos demais também e à torcida do Bahia, a gente vai seguir com o nosso debate. Chegamos agora ao 4º bloco, o último, de considerações finais. O senhor vai ter 1 minuto para se manifestar no momento oportuno. Indeferida com problemas de documentação, segundo soubemos aqui, a direção me informa. Então, eu vou dar seguimento ao nosso debate, tá? Chegamos à etapa de considerações finais. Vamos fazer um sorteio e determinar quem fala. Cada um vai ter 1 minuto para se manifestar. Vamos lá. O primeiro a fazer as suas considerações finais para a torcida do Bahia.
é Guilherme Belintani. 1 minuto para suas considerações finais, Belintani. Olha, eu queria, nessa reta final de campanha, faltando 2, 3 dias para o sábado, o grande dia, afirmar a importância desse momento, primeiro do simbolismo, da afirmação da democracia dentro da história recente do clube. Por isso queria mandar meu abraço a todos os candidatos aqui presentes. Chegamos nessa reta final de cabeça erguida, todos de pé, se respeitando. Isso é muito importante, sobretudo para a história da democracia dentro do clube. Isso é muito importante. A segunda coisa é afirmar também o nosso compromisso por uma gestão que saberá valorizar os acertos recentes dessa fase democrática, saberá valorizar o que foi feito com coerência, com responsabilidade e com dignidade. Mas, sobretudo, uma gestão que quer dar novos saltos, quer fazer com que o Bahia seja cada vez maior, cada vez mais incisivo e participativo no contexto da história recente do futebol nacional. A gente precisa voltar a disputar de igual para igual com outros grandes clubes do futebol brasileiro. Então, esperem de mim e de Vitor Ferraz, a quem eu mando meu abraço e meu agradecimento, o grande parceiro dessa luta de campanha. Esperem de nós muita responsabilidade, mas, sobretudo, muita inovação na gestão do clube para o próximo triênio. 31 é o nosso número. Eu agradeço. Obrigada, um abraço à Nação Tricolor. Vamos agora ao próximo a fazer suas considerações finais. É o candidato Fernando Jorge Carneiro. 1 minuto para você, Fernando Jorge. Amigos, eu também muito satisfeito de ter participado desde o início por essa luta da democracia e que nós estamos conseguindo, porque nós temos aí já chegando na reta final, somos 5 candidatos, tivemos vários debates, trocamos várias ideias, debatemos opiniões diversas, nos respeitamos, estamos aqui encerrando. Vou ficar muito alegre que no dia 9 estejamos ainda uma grande festa democrática. Eu fui tudo nesse clube. Eu fui atleta, fui diretor, fui dirigente, fui conselheiro, presidi o conselho, me deram o título de sócio benemérito desse clube pela minha luta pela intervenção e pela democracia do clube. Hoje eu quero ser presidente do Bahia e vou focar no Bahia o futebol. Eu realmente tenho condição, com o meu vice Antônio Tilemon, de botar o Bahia nas condições que quero. Não posso prometer, como o Binha quer, ser campeão, mas vou disputar todos os 5 campeonatos. Obrigada, candidato. Vamos agora ao terceiro candidato a fazer as suas considerações finais. Flávio Alexandre Binha de São Caetano tem 1 minuto para fazer suas considerações. Eu agradeço a direção da Rede Bahia e me dá essa oportunidade de estar aqui. E agradeço a todos os candidatos aqui. Agradeço a toda a torcida do Bahia. Você tá entendendo? Eu quero ser campeão da Copa do Brasil, porque o Bahia é uma grande equipe do futebol brasileiro e mundial. O Bahia não pode participar. Torcedor, eu vou em todo jogo do Brasil aqui, todo jogo do Brasil, todo jogo do Brasil aqui, desde Série C a Série A, todo jogo do Bahia. É por isso que eu quero ser campeão da Copa do Brasil e Série A. O Bahia tem condições de ganhar a Copa do Brasil e a Série A. Então, o torcedor do Bahia quer conquistar a Copa do Brasil, vote em Binha. Agora, se não quer conquistar a Copa do Brasil, com todo respeito a eles, vote neles. Agora, Binha vai ganhar a Copa do Brasil, eu tenho como ganhar, eu tenho um projeto, planejamento. A minha equipe é uma equipe muito forte, não quer que eu venha divulgar o nome, porque são pessoas fortes de Salvador e de fora de Salvador. Então, eles estão pensando que eu estou sozinho. Não estou, não. Estou bem assessorado. E um abraço ao meu vice, a Zé Luiz, e vamos conquistar a Copa do Brasil e a Série A, que é todo jogo do Brasil. Obrigada, candidato. Fim do seu tempo. Obrigado. Agora nós teremos o candidato Neucival Menezes para fazer as suas considerações finais. 1 minuto, pode ficar à vontade. Para surpresa minha, chegou esta informação, mas eles se esqueceram que ontem eu estive lá para fazer a entrega de toda a documentação minha e do vice-presidente que eu pedi para trocar, que José Guilherme Santiago. Foi aceita a documentação. E hoje, por um motivo que eu iria expor aqui, por volta das 13 horas, eu passei um e-mail à comissão pedindo o desligamento da minha chapa. Então, a iniciativa foi minha, não é da comissão, e os motivos eu vou publicar na imprensa, escrita, televisada. Hoje ainda estou mandando uma carta para a imprensa. Por volta das 14 horas eu passei um e-mail para a comissão pedindo o desligamento da minha chapa. Naturalmente que os motivos serão expostos na carta, e os motivos principais estão justamente no cenário e no sistema. Obrigada, candidato. O seu tempo acabou. Nós temos agora considerações finais de Abílio Freire. Vou mostrar aqui a vocês o papelzinho. 1 minuto para Abílio Freire. Pode ficar à vontade, candidato. Torcedores,
somos opositores, mas não inimigos. Enquanto opositores, na verdade, é apenas uma questão dialética, porque muitos pontos são incomuns, outros nem tanto. Quem vai decidir isso é você. São projetos que em muitos se assemelham, em alguns pontos divergem, mas tenho certeza que todos nós aqui, o que queremos e o que pretendemos é o melhor para o Esporte Clube Bahia. Eu sou torcedor igual a você, torcedor raiz, aquele torcedor de arquibancada, e juntamente com Virgílio Elísio estamos nessa caminhada. Falta 1 dia e meio para a eleição, é esse restinho agora dessa quinta-feira e a sexta-feira, que é o feriado, e sábado já estaremos lá com a comemoração do processo democrático, mais uma vez, escolhendo o presidente e o vice-presidente. Espero que vocês nos escolham. Nossa chapa é 10, Conselho 110, e dizendo sempre, precisamos também ter conselheiros independentes, conselheiros que pensem exclusivamente no Esporte Clube Bahia e que estejam a serviço do Esporte Clube Bahia, como também nós, presidente e vice-presidente. Obrigada, contamos com você. Seu tempo esgotou. Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui presentes pelo comprometimento, respeito mútuo. Ficamos muito satisfeitos com o resultado. Obrigada mesmo. Boa sorte a todos. Lembrando ao torcedor que a eleição do Bahia vai ser no sábado, das 9 às 17 horas, na Arena Fonte Nova. Obrigada a você que acompanhou a gente também, né, aqui no Globoesporte.com/BA. Se chegou no meio do caminho, perdeu um pedacinho do programa, pode ficar tranquilo, a gente vai disponibilizar essa íntegra para você ver os trechos mais importantes, rever aquilo que você perdeu, passar para os seus amigos, compartilhar também, para tirar todas as suas dúvidas antes de ir lá votar, tá certo, na eleição do Bahia. No sábado a gente vai cobrir toda a eleição, desde as 9 da manhã até a hora da divulgação do resultado, em tempo real no Globoesporte.com/BA. Então espero vocês por lá, espero vocês aqui mais tarde, durante toda essa trajetória, tá certo? Um beijo, obrigada para vocês, um abraço e obrigada aos candidatos.